vocês. Amém, queridos? Deixa o nosso irmão Eduardo se ajeitar ali. Ministério de louvor, é uma bênção, né, irmãos? Vocês ouviram o barulho da bateria aí? Ó, guitarra com bateria. Maria Alice acidentada, mas louvando. Ela está dodói, mas está louvando ali, ó. Que bênção, hein? Que maravilha, irmãos. E a igreja está cheia da presença do Senhor, cheia da presença do Espírito Santo, amém, irmãos? Levante suas mãos abençoadoras para cá. Nosso irmão Eduardo está aqui, vai ministrar a palavra do Senhor, bem descansado, acredito que ele hoje estava de folga. Esse irmão é benção, né, irmãos? Esse irmão abençoador, abençoa o nosso querido irmão Eduardo, papaizinho querido e amado. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, por tudo que nós já entregamos aqui ao Senhor, meu Pai. Nós viemos aqui, Senhor, entregar ao Senhor nossa adoração, o nosso louvor, meu Pai, e sairemos daqui abençoados, porque o Senhor, meu Pai, não fica devendo nada a ninguém, e o Senhor tem nesta noite, meu Pai, uma palavra para nossas vidas, uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra de vida, para, Pai, nos encher de alegria, Senhor, para nos curar, para nos libertar, para nos ensinar. Pai, o Senhor é puro amor, papai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Fale conosco nessa noite, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor já falou com o Teu filho Eduardo, meu Pai, e ainda coisa que o Senhor tem a revelar para ele, ainda nesta noite, meu Pai, que o Senhor venha abençoá-lo, abençoar a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Fique conosco, Paizinho, nós queremos ouvir a sua voz, meu Pai, que o Senhor cresça, meu Pai, que o Senhor apareça, meu Pai, que a tua presença, Senhor, seja, Pai, de maior importância nesse lugar, Paizinho, e nós já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Só quero nem saber, eu vou vir para cá. Tem um óleo aqui, eu vou ficar aqui, porque ali está estranho, não parece que está no meio não, eu tenho toque, então eu vou chegar isso aqui para cá. Ainda tem um calango aqui, que quem nasceu na roça foi Napoleão, não fui eu, não pode sentar, gente, senta aí. Isso aqui onde ela mora, o nome é largatixa, não é calango. Calango é desse tamanho lá, por isso que a largatixa passou ali e ela... largatixa, vou levar para casa. A Maria Alice que é assim. Oi, filho. A Maria Alice acabou de falar, eu mato barata. Então lá em casa não é normal as coisas. Irmão, posso ficar aqui, Marquinhos? Atrapalha não, né? Dá para tu... Não precisa gravar não, pode desligar. Irmãos, o pastor Josias disse que a gente está descansado, né? O dia que eu estou descansado, alguma coisa está errada. Vocês são assim também? O dia que você está à toa, parece que tem uma coisa errada. E o dia que você não faz nada, parece que você passa mal. Você acorda à tarde, você acorda com o corpo ruim, dor de cabeça. Eu falo, não é possível, tem alguma coisa errada. Por que a gente não consegue descansar? Mas acho que a gente... Oi, filha. Quer falar alguma coisa? Você é assim, filho? É verdade, né? A Marisa vai me ajudar a pregar hoje, me ajudou a tocar e cantar. E a paz do Senhor para vocês, que eu não falei. Hoje começa... Cadê o Guilherme? Se ele tiver ido embora, eu vou dar uma madeira dele. Tu já tocou bateria ao mesmo tempo que tocou baixo, quando eu cheguei você estava no violão. Então vai para o teclado agora, completa. Me ajuda aí, pô. Traz um café para mim quando você vier. Irmãos, hoje começa a série Jesus, o nome sobre todo nome. E quem vai ser o primeiro a pregar? Eu. Não faz muito sentido. Ontem eu estava na empresa à noite, saí tarde, aí o Júnior me mandou mensagem, eu sabia que era eu que ia pregar, eu sabia que o tema era Jesus. Só que ficou assim, Jesus. Eu falei, Júnior, Jesus me ajuda, né? Porque Jesus é muita coisa, velho. Ele, não, então vamos nessa vertente aí, vai ser Jesus o nome sobre todo nome. Eu falei, você não me ajudou em nada, você piorou, como é que eu vou falar sobre o nome de Jesus? O nome Jesus já significa a infinidade, sabe, do poder de Deus, já é algo muito grande. E os outros temas que foram falados anteriormente eram algo mais objetivos.
eram coisas mais palpáveis. Eu não ministrei nenhuma dos outros temas, né? Eu preguei domingo, que eu pregava o que eu quisesse. E hoje a gente vai falar sobre Jesus. E eu queria dizer algo para você muito importante. Na vida real, valeu, mano. Na vida real, Jesus vai além do que você pode imaginar. Além do que está escrito. Porque falar sobre Jesus baseado somente no que está escrito, às vezes parece até um livro de romance. Parece que você está lendo a história de um super-herói. Não parece? Você está vendo o filme dos Vingadores lá? Que Jesus é o cara que chega, resolve e mata todos os inimigos. Mas na vida real é muito mais do que isso. E quando você começa a ler sobre Jesus e principalmente, sabe, sobre o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus, ele vai além da história que contam sobre Jesus. Essa é a questão. Você vai ver na Bíblia falando da profecia do profeta Isaías, que a gente teria um Messias. Você acompanha em Mateus o nascimento de Jesus. E depois você tem aí um salto até o início do seu ministério. E você começa a ouvir as histórias de Jesus. E Jesus veio, escolheu seus discípulos, enfim, ele fez toda a sua trajetória. Só que quando a gente fala do nome de Jesus, irmãos, é muito além. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa noite. Eu queria falar sobre o Jesus, não somente aquele que veio, se fez homem, sabe, curou, libertou, transformou, não é só sobre isso. Hoje a gente começa a falar sobre o nome de Jesus, porque o nome de Jesus, ele veio antes da fundação do mundo. Jesus, ele faz parte, como você sabe, ali da Trindade, ele existe ali como Deus, né, como Filho de Deus, ele faz parte desse corpo aí. Só que o nome de Jesus é algo sobrenatural demais para eu e você entender. E eu queria ler com você, né, a palavra, o texto que trouxe essa série que a gente vai falar, que é Filipenses. Filipenses 2. Confesso para os irmãos que tem mensagens que a gente prepara e parece que você ouve o próprio Deus falando para você aquilo que Ele quer dizer. Já viu quando você lê a Bíblia e não parece que você não leu sozinho? Que aquilo que você lê parece que se transforma em físico na sua frente? Só que hoje esse não é o meu caso. Eu preparei essa mensagem hoje na correria do meu dia do trabalho, até porque foi ontem à noite que eu consegui chegar na conclusão do que seria o tema. Mas Deus, algumas coisas durante o dia aconteceram comigo e eu queria falar um pouco sobre esse nome e sobre o que esse nome tem feito, o que ele vai fazer ainda e o que ele já fez. Filipenses 2, eu quero ler com você a partir do verso 1, a versão que eu estou usando aqui é NVI, talvez a sua seja um pouquinho diferente. Diz assim, ó: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a servo, tornando-se semelhante aos homens
e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, essa palavra a gente podia ler, é uma daquelas passagens que a gente lê e pode ir embora. Não tem muito o que se explicar. E eu vou beber café e vocês vão dando glória aí. Esse é aquele tipo de mensagem que o apóstolo Paulo, eu acho que ele estava muito em paz, sentado, escrevendo a carta ao povo, aos filipenses, e ele sabe, ele escrevendo, porque não dá. Eu não sei se você concorda comigo, mas alguém para escrever isso sobre Jesus, somente sobre aquilo que ele sabia, não tem como. Quando a gente fala que a Bíblia é a palavra revelada de Deus aos homens, é sobre isso que a gente está falando. Um ser humano em sã consciência, sem conhecer alguém tão profundamente, ele não poderia dizer isso sobre outra pessoa. Porque se eu pedir o pastor Josias para escrever sobre a Simone, ele vai dizer aqui que ela não anda, que ela desfila, que ela é uma... É porque ele entende, conhece a esposa dele. Agora, se eu pedir a Napoliane para escrever sobre o irmão Carlinhos, ela só vai escrever sobre aquilo que ela vê aqui, convive, porque ela não conhece ele no seu dia a dia e na sua intimidade. Então entenda bem, quando o apóstolo Paulo ele fala isso, ele está falando isso sobre dois pontos de vista, de alguém que era apaixonado por Jesus, de alguém que antes disso havia encontrado com Jesus e tinha tido a sua vida mudada por ele. E ele também escreveu pelo ponto de vista de alguém que tinha um próprio Espírito ao seu lado ou dentro de você, revelando aquilo que o Pai queria revelar a ele sobre o Filho, porque o único que poderia dizer isso sobre Jesus seria o próprio Pai. Você está entendendo que não tinha como o apóstolo Paulo dizer isso, por mais que isso já havia sido profetizado antes, mas também o Espírito ali revelando ao profeta, não tinha como o apóstolo Paulo falar sobre Jesus nessa profundidade, sem conhecer Jesus. E sabe qual que é a minha dificuldade? Eu sei que é só a minha. Às vezes eu, assim como hoje, eu quero falar para você de um Jesus que talvez eu não conheça tão profundamente. Então talvez, me perdoe a sinceridade, esse é um dos meus defeitos. Às vezes eu não tenho filtro entre meu cérebro e minha boca. E às vezes meus amigos sabem disso. A Maria Alice puxou a Poliane nesse sentido. E a minha sinceridade que eu tenho para dizer essa noite, talvez eu não conheça Jesus tão profundamente para conseguir expressar tudo aquilo que eu queria expressar para você hoje. Só que eu queria dizer para você que esse problema também não é só meu. Você quer entender quem é Jesus e a soberania e o tamanho do poder dele? Eu também dizendo não vou conseguir te explicar. Você vai ter que se encontrar com ele. Falar sobre Jesus, qualquer um que subir aqui e tentar explicar Jesus na sua magnitude, vai ser raso. Porque não dá, pastor Josias. Não dá, a gente está falando de Jesus. A gente vai falar um pouco aqui sobre que nome é esse, sobre quem é essa pessoa, e a gente vai entender que tudo que eu disser aqui é raso demais. É por isso que Jesus ele leva os seus discípulos, depois que Jesus deixa eles, ele leva cada discípulo à sua experiência própria. Sabe, quando a gente estava cantando essa última canção, e tem uma parte, né? E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar. Quando vocês estavam cantando isso, eu estava de olho aberto, olhando para a igreja cantando, e eu via no semblante de cada um o desespero. Porque todo mundo que eu perguntar aqui tem um problema, tem uma necessidade, tem clamado algo há muito tempo diante de Jesus. E isso não é profecia, fica tranquilo. Irmãos, eu caminho por alguns lugares e eu vejo o pregador falar assim: Deus me mostra que é alguém que tem um problema muito grande. Aí dá vontade de falar para ele assim: não brinca, que tem alguém aqui com um problema muito grande. Eu ia ser o primeiro a levantar a mão e falar: eis que tu és profeta. É óbvio, eu já nasci com um problema, eu acho. Eu já nasci com um boleto para pagar.
Irmãos, todos nós temos grandes problemas, mas é lindo ver quando a igreja entende que a sua satisfação só vai estar nele. Porque se eu pedir para cantar uma música do Só Para Contrariar, do Roupa Nova, qualquer música que você cante aqui, você não vai cantar com essa semblante que você estava cantando. Porque você sabia para quem você estava cantando. Você sabia para quem você estava apresentando a sua angústia. Por isso que você vê, às vezes, as pessoas... Eu não tenho nada contra essa questão de música, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas às vezes você vê pessoas cantando música lá fora, e elas choram, e lembram do passado, é uma perturbação, e é só tristeza, e aquilo não resolve, aquilo só traz lembrança ruim. E quando eu canto, sabendo para quem eu estou cantando, sabe, quando eu louvo a Deus, ou quando eu oro em forma de música, porque o louvor, ele não deixa de ser uma oração ali que você canta, ou um clamor que você tem levantado, e quando a gente olha para a igreja cantando isso, porque ela sabe para quem ela está cantando, a reação é diferente. Porque quando você canta Só Para Contrariar, que as músicas já não são muito legais, ou que você canta um Roupa Nova, você não está cantando para ninguém, você está lembrando da desgraça do passado, ou da atualidade também, tem gente que está passando o problema agora. Agora, quando eu canto para o meu pai, quando eu canto para o meu irmão Jesus, sabe, porque eu sou co-herdeiro dele, eu sou herdeiro daquilo que ele é herdeiro. Conhecendo ele, eu canto com convicção de que a minha ação gerará uma reação. E quando eu canto qualquer outra coisa, eu estou cantando porque eu estou cantando, só porque é legal ou não. Mas quando eu louvo, a gente tem entendimento de que a nossa louvor, a nossa oração, a Bíblia ela vai usar ali... um exemplo de como se fosse um incenso, né? Como eu acendesse um incensário, e se como aquele cheiro, aquela fumaça, ela subisse até o trono de Deus, e ativasse, sabe isso, virasse essa chave em nós, não em Deus, porque a Bíblia vai falar que Ele sempre está atento àqueles que clamam a Ele. Então o louvor, a adoração, ela é isso, o céu é movido através disso. Isaías 9, depois você anota, você abre aí, se tu souber abrir rápido, mas acho que vai aparecer aqui, primeiro até do que eu vou achar. Isaías 9, essa é a profecia que Jesus ele viria. O primeiro versículo diz assim, ó, contudo, não haverá mais escuridão. Preste atenção, Isaías, quando profetiza isso, ele sabia de quem ele estava falando. É muito legal, só que Isaías não foi igual ao apóstolo Paulo, que viu Jesus, não viu, né, mas sentiu a sua presença, ouviu sua história, enfim. Talvez tenha visto antes de se converter. Mas sabe, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon, de Naftali, mas no futuro ele honrará a Galiléia dos gentios. Essa profecia de Isaías, entenda bem, o povo judeu já tinha essa profecia, que o Messias, que o Salvador viria, mas os gentios, eles não faziam parte dessa profecia. Então quando Isaías se levanta e fala assim, agora não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, escuridão para os que estavam aflitos. No futuro ele vai honrar não somente a Galiléia dos gentios, ele honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Você imagina a esperança e a fé que gerou no coração daqueles que não eram judeus. Então Jesus ele veio para um povo, para uma cultura, aonde você tinha separado ali, não que eles não fossem, mas sabe, pessoas que se achavam mais do que as outras, porque tinham um sangue diferente correndo em suas veias, que mais que fosse vermelho do mesmo jeito. E de repente vem um profeta e fala isso. Aí lá no versículo 6, ele vai dizer assim, ó, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz.
porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías profetiza isso, e no coração daqueles que já haviam sido escolhidos, eu imagino, sabe, o amor e a fé queimando, só por uma palavra. Jesus, ele já tinha os seus adjetivos determinados ali: Pai da eternidade, o maravilhoso, o príncipe da paz, o conselheiro, o Deus forte, trazendo para aquele povo uma esperança que às vezes eu e você hoje precisamos ter. Você está vendo a nação, como é que está, uma bagunça. Cara, eu olho para o Brasil hoje, parece que Deus pegou, sim, como se, a Bíblia vai dizer que Ele mediu os oceanos na palma de suas mãos, amém? Depois você procura onde está escrito, que eu não lembro. Você imagina, se Ele mediu, não significa que o oceano tem a medida de água, não, Ele mediu, só que para você entender, se Ele mediu, não entornou, então significa que a mão é muito maior. Ele mediu o oceano na palma da sua mão. Parece que Deus pegou o planeta e sacudiu assim, ó. É guerra na Ucrânia contra a Rússia. Hoje aconteceu no Peru, o presidente tentou dar um golpe de Estado, gente foi preso. Nosso país está do jeito que está, não sabe se vai, se não vai. Estão fazendo a Copa num país que nem futebol gosta. Olha que bagunça que o mundo está. Está tudo errado. E eu não estou falando nem de política, não. Eu estou falando assim, das coisas não acontecerem. Colocamos a nossa confiança, não foi no Deus forte, não foi no Pai da eternidade, não foi no príncipe da paz. A profecia, a palavra de Deus vai dizer que nos finais dos tempos aconteceria isso, a apostasia, os homens amantes de si mesmo, confiando mais em si do que no próprio Deus. A nação fez isso. A gente viu o nosso povo colocando homens em cima do púlpito, falando que seria a solução dos nossos problemas. Alguma coisa está errada. Mas a Bíblia não mudou. Deus mudou, pastora Cristina? Não mudou. A profecia não mudou. Nada disso que está acontecendo muda o rumo da história e nem o projeto de Deus. Porque entenda, nada do que o homem fizer muda a história, muda o projeto de Deus. O que o homem faz talvez altere a forma pela qual ele vai passar por isso, mas o destino está traçado. Deus, ele é soberano. Então se Ele quiser destituir uma nação e constituir outra, Ele vai fazer. E sabe o que eu acho mais lindo? Tem gente que acha que Jesus foi o plano B. Tem gente que acha que Jesus foi assim, o conserto do que deu errado. Eu já vi gente falar que Jesus foi o plano B por causa de Adão. Irmão, está de brincadeira. A Bíblia vai dizer que o Cordeiro estava morto desde a fundação do mundo. Quando Deus cria Adão, Ele já sabia do que ia acontecer. Ele estava querendo dizer para o homem assim, ó, você não é ninguém. Eu que te criei, eu que soprei nas suas narinas o fôlego de vida. O que você tem não é teu, é meu, eu que te criei. Nada do que você fizer altera nada. Jesus, Ele é a solução, isso já estava determinado. Vai dizer aqui, ó, que o nome estava sobre todo nome. Então quem é Adão nessa história? Ninguém. E quando eu escuto a pessoa falar isso, irmão, que, nosso Deus, eu sou uma pessoa muito calma, então eu não penso nada. Lucas capítulo 1. Versículo 30. Eu mudei para a versão ARC aqui, é Almeida Revista Corrigida, que eu acho que ela fala mais um pouco da profundidade daquilo que está sendo dito no texto. Diz assim, ó: disse-lhe então o anjo, Maria, não temas. Primeiro que se eu visse o anjo eu ia sair correndo.
não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. A história não começa aí. Aí é só a concretização. Mas entenda bem, aquele anjo chega para aquela mulher, e ele começa a falar que Deus dará o trono de Davi para ele, e ele reinará na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. É Deus falando assim, lembra da genealogia de Jesus? Mateus tem. É como se Jesus falando assim, ó, tá vendo tudo isso? Eis que eu faço novo e eu conserto toda essa aliança. E ele vai reinar eternamente. Maria, tudo aquilo que você escutou, porque se Deus achar graça de uma mulher, que naquela época não tinha voz para falar nada, não opinava em nada, pela sua cultura, pelo lugar que morava, se Deus acha graça nessa mulher, ela sabia muito bem, primeiro que ela não saiu correndo quando ela viu o anjo, que já para mim isso já não é normal. Ela, Maria, não era uma pessoa normal, foi tipo a Poliana com o calango, não é normal. Imagina hoje, tu tá andando na rua, irmãos, uma vez eu estava de moto, vindo no Morro do Corte, eu com a Poliana na garupa, aí estava em obra, aquele tobogã ali, veio um homem correndo, debaixo do viaduto ali do Cação, na minha direção, e o que eu fiz, irmãos? Eu acelerei, vazei, tá doido, não sei quem é, não conheço. Aí, o que aconteceu? Na frente, lembra que eles fechavam ali, quando acabava a obra, eles botavam os negócios assim e fechavam. Quando eu me dei por mim, nem sei se tem essa expressão, mas foi estranho, o negócio estava fechado, eu de moto, eu tentei frear, não consegui, eu decolei com a moto em cima daquele troço, a Poliane apertou um botão, igual ela fez com o calango, ejetou e caí em pé lá do jeito dela, e eu fui com a moto capotando, eu me arrebentei lá no chão, e de repente, quando eu abro o olho, quem é a primeira pessoa que eu vejo? O homem que estava correndo. Falei, além de cair, ainda vou ser roubado. Aí eu falei assim, cara, por que tu estava gritando? Ele, eu estava tentando te avisar que estava fechado. Eu falei, pô, irmão, no Cação você está de brincadeira? 7 horas da noite? Irmão, eu tinha, era assim, ou era morrer ou era correr. Claro que eu corri. Me arrebentei, fui parar no São Francisco, todo machucado. E a Poliane só arranhou, deslocou o dedinho do pé. Estou falando que não é normal. E eu me arrebentei todo. Então imagina Maria parecendo um anjo para ela. Eu não sei como é que apareceu esse anjo. Eu cresci vendo aquele anjo do desenho animado lá. E alguns filmes, uma luz assim. Geralmente os anjos são bonitos, né? Ninguém botou um anjo feio até hoje. E aquela mulher, ela escuta a promessa. E às vezes, Deus levanta as pessoas aqui. Claro que a gente não é tão bonito assim. E você conhece quem está falando. E Deus está falando com você e você não está prestando atenção. E tu acha que Ele vai mandar um anjo? Tu está falando, sério? Primeira hora que aparecer um anjo, você vai vazar, você vai correr, não tem como aguentar. Se você não está escutando o anjo que Deus botou aqui para falar com você, que você conhece, tu acha mesmo que Deus vai aparecer para falar alguma coisa com você? Irmãos, é óbvio que não. Primeiro Ele deixa a sua palavra, depois Ele levanta homens e mulheres, além de ter você o seu discernimento e a sua revelação pessoal. E Deus está falando aqui, tem uma pá de dia, e tu ainda está perturbando, eu sempre falo isso, né? Tu ainda está perturbando, mandando Deus falar contigo. Ele está falando todo dia, quarta e domingo, assim, se tu não busca Ele sozinho, porque quando tu busca Ele já fala contigo em casa, tu só chega aqui e vira a chave, só isso. Mas se tu não tivesse tempo, tem chegado aqui e Deus tem falado. E eu vou te falar, eu estou achando que está falando até manso demais, isso me dá medo. Porque sempre quando está muita calmaria, parece que alguma coisa acontece. Não que vai acontecer, mas é estranho, sabe? Que eu sou da época que o pregador subia aqui e ele enfiava o dedo na nossa cara e largava aquilo que Deus mandou falar e falava mesmo. E hoje o negócio está até mais legal, né? É porque Ele te ama e aí fala um pouquinho em volta para você não ficar muito triste. Mas Ele te ama mesmo.
E aquele anjo ali entrega ali a profecia para Maria, aquilo que havia de acontecer e aconteceu, e você sabe disso. E eu queria com você rapidinho lá em João, não deu tempo nem de salvar, não sei o que aconteceu aqui, sumiu. João, capítulo 14, verso 13. Capítulo 14, você lembra desse capítulo? Ele começa assim, mas fica aí onde você abriu. Não se turbe o vosso coração, e Jesus está falando ali com os homens. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não estava dizendo isso para vocês, porque eu vou preparar lugar. Aí ele vai dizer, e tudo, vamos ler o 12, que diz assim, ó, na verdade, quando ele falava isso é porque era verdade, muita verdade. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ponto. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Cara, Jesus está dizendo assim, já viu quando você vai indicar alguém para um trabalho? Aí você fala assim, ó, vai lá e fala que fulano te mandou. E funciona. Que é o famoso QI, né? Que é quem indica. Aqui quem indicou foi Jesus. Ele vai falar assim, ó, em meu nome. Tem que ser em meu nome. E às vezes o cristão ele demora a entender que não precisa, irmãos, não tem fórmula mágica, não tem campanha, não tem correntinha do WhatsApp. Deixa eu contar um segredo também. Se você não mandar a figurinha do WhatsApp, não tem problema, tá? O milagre acontece também. Porque eu tenho uma raiva daquelas figurinhas. Se você mandar para 7 pessoas, nunca funcionou aquilo. Então não manda. Não é verdade, tá bom? Aquilo é um saco. Não tem correntinha do WhatsApp que vai fazer o milagre acontecer. Não tem a igreja diferente da outra. Não tem o pastor diferente do outro. É simples e a gente é meio burro às vezes. Desculpa a palavra, mas eu sou meio burro às vezes. Eu esqueço que é em nome de Jesus e ponto final. Se credes em mim, se me amardes e guardardes os meus mandamentos. Cara, é só isso. Pergunta assim para alguém, só para quebrar o gelo, eu não falei isso hoje ainda. Pergunta assim, ó. Você ama Jesus? Pergunta boba, fácil. Pergunta para alguém, você ama Jesus? Então, fala para ele assim, ó, então guarda os seus mandamentos. É só para você não esquecer, eu sei que você sabe. Entenda o tamanho do nome de Jesus. O nome de Jesus, eu não vou pronunciar isso no grego porque não dá. Eu já falo e ando, falar em grego não dá. Mas Jesus, a grosso modo dizendo, é o nome Yeshua. A gente canta aqui, Yeshua. Se você cantar isso um tempo, eu não sabia o que significava, agora você sabe. Eu lembro da minha mãe que ela não gostava que a gente cantasse esses nomes em hebraico e grego, porque ela falava que não fazia sentido. Que parecia o nome de Yeshua, esses negócios esquisitos aí do pessoal da concorrência. E ela não gostava desse negócio. Mas Yeshua é a tradução, vamos dizer assim, é o nome de Jesus no grego. E Yeshua significa, no hebraico, né? Na verdade, no grego é Jesus e no hebraico que é Yeshua. E na tradução nossa, direto, significa o Senhor salva. O Deus é a salvação. Então, entenda, Jesus ele nasce com a missão, salvar. Mas o seu nome vai além disso. Como que acontece isso? Não faz, sabe, algo que não faz sentido. É como se a gente pegasse, sei lá, alguém muito importante aí, Martin Luther King, que assim, o tanto que você entende de avião é o tanto que eu sei da história dele, nada. Mas eu escuto o nome Martin Luther King e me arremete a uma pessoa revolucionária. Você lembra de Martim Lutero, o pai do protestantismo?
o nome Martim Lutero é maior do que o próprio Martim Lutero. Porque ele fez, mas não foi só o que ele fez que revolucionou, foi o quanto o nome dele ecoou pela história. Só que Jesus, o nome dele já era grande antes de ele fazer o que ele fez fisicamente. Porque o nome Jesus ativa no mundo espiritual algo que nenhum outro nome ativa. Quantas histórias você ouviu de pessoas que foram para o espiritismo, que foram para o candomblé, para tudo que é nome de religião ruim que você entender por aí, e essa pessoa testemunhar que quando ela chegou naquele lugar, uma entidade vira e fala assim, ó, você não é daqui, sai daqui que você está atrapalhando acontecer aquilo. Quantas histórias eu cresci ouvindo isso, e a pastora Cristina sabe muito mais do que eu, porque entenda, o que está sobre você, o sangue que cobriu você, é do nome que está acima de todo nome. Quando Jesus chega perto daquele homem gadareno, os demônios entram em desespero. Desespero. O que você está fazendo aqui? O que a gente tem contigo? É um desespero. Cara, Jesus é só a presença dele. E não era o seu físico somente. Os demônios sabem quem é Jesus. Eles sabem qual é o nome de Jesus. E é tão desesperador que eles falam assim, ó, não destrói a gente não. Deixa a gente tomar aquela manada, não sei como é que é o nome, porco é o que, gente? Hã? Vara, falei que a irmã é inteligente pra caramba, vara de porco, sei lá como é que fala, manada de porco, deixa a gente tomar aqueles porcos ali, e vazar daqui. Você está entendendo o poder que há no nome de Jesus? Aí você acabou de ler comigo aqui, que obras maiores a gente faria. Então você imagina os demônios ali, Jesus faz aquilo, e claro que não na ordem cronológica da história, mas Jesus vai em algum momento dizer para os discípulos assim, ó, vocês creem em mim porque eu vou, mas fica tranquilo, porque vocês vão fazer obras maiores daquilo que eu fiz. Então entenda, se eu e você chegamos em algum lugar e tem um demônio e ele não fica preocupado, alguma coisa está errada. Porque a promessa seria que nós faríamos obras maiores. Então aonde a gente chegar, os demônios têm que se incomodar e meter o pé mesmo. Autoridade no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. João 14:13 vai dizer que o nome de Jesus é o meio pelo qual o Pai nos ouve e opera. Não sei se você entendeu. Você fala ao Pai em nome de Jesus, você ativa algo no céu e Deus se move em seu favor. Mas não foi homem que disse, não, foi Jesus, tá? João está relatando aquilo que Jesus disse. Jesus disse, fala em meu nome. E o Pai vai fazer. Mas Ele vai fazer pela glória do nome dEle, entendeu? Ele vai fazer para glorificar o Pai. E ponto. Você é só coadjuvante nessa história. Você não é importante. Me desculpa aí, o pastor Paulo Henrique Bettielli falou isso quarta-feira passada. Não é tão importante assim a gente. A missão final é o nome do Pai ser glorificado através do Filho. Você só foi, entendeu? Só a ferramenta. Para acabar, estamos acabando, Lucas capítulo 24, verso 46. No dia que eu vou cantar e os amigos vão pregar, eu canto 25 músicas, dou 10 minutos para eles, fica todo mundo feliz. No dia que eu vou pregar, eles cantam 2 músicas e saem fora daqui. E me larga com um tempão para ficar falando. Reunião do Ministério Louvor semana que vem. Lucas capítulo 24, verso 46. Vamos ler do 46 e 5. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações.
e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações. Quem é esse que pode perdoar pecados? Jesus, ele passa por isso. O pessoal desce o rapaz lá pelo teto. Jesus vai e fala o quê? Seu pecado está perdoado. Mas o negócio não fazia sentido. Para que eu vou dizer para alguém que não anda que o pecado dele está perdoado? E Jesus, sondando o coração daqueles homens, e todo mundo, cara, mas quem é esse para perdoar alguma coisa? E fala assim, ó, tá bom, já que vocês estão aí. Eu acho que esse pessoal que estava reclamando no coração ia ser tipo eu. Porque eu sou assim mesmo, eu ia estar ali, esse cara tá achando que ele é quem? O cara não anda, velho, é tipo dar uma bicicleta pro cara que não sabe andar, não anda, o cara não tem perna, eu vou dar uma bicicleta para ele. O que o cara precisava era um milagre, mas o que Jesus tinha convicção no seu coração, era que na realidade ele precisava ser curado, era na alma dele. Então entenda bem, eu preguei isso, acho que eu falei isso a última vez que eu preguei aqui, o milagre não é o importante, o milagre é só o detalhe, o importante é o nome do Pai ser glorificado. Então se o milagre não vai glorificar o Pai, não vai te levar à salvação, o milagre não vai acontecer. Só que Jesus precisava manifestar também que Ele era Deus e que Ele tinha um poder para curar. Ele vai e fala assim, ó, levanta aí meu filho. Mas Ele não precisava andar, Ele precisava ser perdoado. Eu vi um vídeo hoje, eu acho, na internet, foi hoje ou ontem à noite, daquele serial killer que teve lá nos Estados Unidos, eu acho. E era um teólogo que estava falando sobre isso, acho que o nome dele, Rodrigo, eu acho, um moreno que é arqueólogo também, e ele mostrando o vídeo do julgamento desse serial killer que matou mais de 40 mulheres, e as famílias, as mães e os pais dessas mulheres estavam ali, e lá nos Estados Unidos, as pessoas podem falar quando a pessoa que está sendo acusada, é mó doideira, eles pegam o microfone, você fez isso, você fez aquilo, na cara da pessoa que fez. Aí vai e me sobe um pai, e o cara era esquizofrênico, algo assim, ele não esboçava reação, ele não tem sentimento, ele não chora, ele não reage, e todo mundo falando na cara dele que ele merecia morrer, e ninguém falava nada, ele não reagia, ele ficava com cara de deboche, como se nada tivesse acontecendo, e de repente sobe um pai, olha para a cara dele e fala assim, talvez tudo aquilo que falaram aqui seja verdade sobre você, e talvez você até mereça isso tudo que todo mundo está falando aqui, mas aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivi na minha vida e o Deus que eu sirvo, me ensinou que eu preciso vir aqui e dizer que eu te perdoo. Irmãos, dá para mim não vamos ser hipócrita não. Ele picou as mulheres, ele esquartejou, ele matou elas com todo o requinte de crueldade que você imaginar. E aquele pai olhou para dentro da cara daquele homem e falou assim, eu perdoo você, porque Jesus me perdoou. Aquele homem, pela medicina, não podia ter reação, e aquele homem começou a chorar. Entenda o nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te perdoo. Foi isso que aquele pai disse. E aquele homem, que eu não sei o que ele passou na vida dele também, não que justifique nada disso, até porque não passa pela minha cabeça a hipótese disso. Mas aquele homem que pela medicina, pela psicologia, pela psiquiatria, seja lá pelo que for, não poderia ter reações, aquele homem começa a chorar. Porque o nome de Jesus, ele liberta os cativos, ele cura, ele transforma, ele salva. Então entenda, Jesus não foi somente aquele homem que veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Não é somente sobre isso, por mais que isso já seja grandioso demais para o meu intelecto compreender. A profundidade, a altura e a largura do nome de Jesus não dá para medir, não dá para explicar.
Só que entenda bem, se eu e você pegarmos o nome de Jesus e reduzirmos a isso que eu e você acreditamos, a gente é o mais miserável. E talvez a gente nem se encontre lá. Talvez aquele serial killer que ouviu "eu te perdoo" esteja lá e você não. Tu já imaginou isso? Porque eu não sei, pode ter sido um choro de remorso, mas também pode ter sido um ladrão na cruz da vida. Eu não posso julgar isso, porque naquele dia vai ter bastante surpresa. E eu não estou dizendo sobre salvação, porque a palavra não é sobre isso. Eu estou te falando sobre buscar mais sobre quem é Jesus, mas também entender que o nome dele está acima de todo nome. Os judeus, eles não pronunciam o nome de Deus em vão. Eles não dizem Yahvé, Yeshua à toa. Sabe, porque eles entendem quem é Jesus e que esse nome não pode ser pronunciado em vão. E eu e você, Jesus para o brasileiro já virou até piada. Jesus já virou jargão. Em nome de Jesus virou gíria. Por isso que às vezes a gente fala e não tem nem efeito. Porque falar sem entender a profundidade daquilo que está sendo dito, não dá. E sabe o que me preocupa? Em algumas outras religiões, seja ela de afrodescendentes, enfim, na bruxaria, em tudo que você imaginar de ruim aí, há um estudo profundo de tudo aquilo que é falado e é pronunciado, e sabe, das pragas que são jogadas, e há um entendimento e profundidade, e uma crença de que aquilo vai dar certo, e você não vê ninguém andando na rua falando isso, porque eles respeitam e entendem. E às vezes nós cristãos não entendemos e não respeitamos isso. Por isso que às vezes a Bíblia vai dizer que o povo das trevas é às vezes mais prudente que o povo da luz. Atos 4, versículo 2 diz assim, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Cara, esse nome, entenda, saia daqui hoje com isso na sua mente. O nome Jesus não é qualquer nome. Isso eu digo para mim, eu falo Jesus às vezes o dia inteiro em vão. E quando eu comecei a ler isso aqui hoje, chegou a me dar enjoo. Porque se você começar a ir profundamente no nome de Jesus e entender que o nome de Jesus não é uma palavra, porque se fosse uma palavra, teria que ser pronunciado somente no grego e no hebraico. Não é uma palavra. O nome de Jesus é uma atitude. O nome de Jesus não pode ser, se eu resumir que se eu falar em nome de Jesus vai acontecer, aí começa a virar religiosidade, começa a virar idolatria, porque não é sobre quem é Jesus e sobre a autoridade que há na minha atitude, e sim uma crença, não sei, tem outra palavra que eu esqueci agora. Sabe, a gente diminui aquilo tudo que Jesus é para Deus. Então entenda, Eduardo, então quer dizer que se eu falar em nome de Jesus, se eu chegar e falar em nome de Jesus, anda. Se eu falar em nome de Jesus, ouça. Se eu falar em nome de Jesus, enxergue. Se eu falar em nome de Jesus, ressuscite. Vai ressuscitar? Me diz você. Onde está o seu coração? O nome do Pai vai ser glorificado? Ou é somente um desejo do seu coração? Jesus, ele continua operando milagres. Bota na internet assim, quando você estiver à toa. Milagres no ano de 2022. Você vai ver gente andando, perna crescendo, braço aparecendo, e cego enxergando. Porque ainda existem pessoas que entendem a profundidade do poder que há no nome de Jesus. Você está dizendo para mim que não acontece milagre na minha vida porque eu não tenho fé? Graças a Deus esse problema é seu e Deus.
é algo para você pensar nessa noite. A gente entra aqui, a gente pede um milagre porque precisa de um emprego, a gente pede um milagre porque precisa de uma cura. Mas o nome de Deus vai ser glorificado através da sua cura? Ou é só para tu bater perna na rua o dia inteiro? O teu emprego, o nome do Senhor vai ser glorificado através dele, ou é só para tu comprar aquilo que tu acha para satisfazer o seu capricho ou pagar o teu cartão de crédito? Entenda, não é sobre o nome. É mais profundo do que isso, não é só o que você fala, não é uma palavra. É a tua alma, o teu espírito conectado ao espírito, sabe? Aí sim, você vai falar, ressuscita e vai ressuscitar. Porque você está tão conectado com Deus que você vai saber se é para ressuscitar ou se não é para ressuscitar. Porque aí Deus vai falar assim, ressuscita, porque o meu nome vai ser glorificado. Ressuscita. Aí sabe o que vai acontecer? Às vezes você não precisa nem falar, para tu não aparecer, porque lembra que você não tem nada a ver com isso. Ele só vai ressuscitar e o nome do Pai é glorificado. É o nome que está acima de todo nome. E quando eu digo nome, acima de todo nome, não estou falando do seu nome. A gente está falando de tudo o que existe. Porque repare que Deus, quando cria o universo, Ele dá nome às coisas. Ele fala, haja luz, haja a separação de águas, haja isso, haja os animais. Ele começa a dar nome às coisas. Então quando Ele diz assim, nome sobre todo nome, Ele está dizendo que o nome de Jesus, que Jesus está acima de todas as outras coisas. Qualquer coisa que a Bíblia der nome, seja os anciões, seja os serafins, os querubins, seja os profetas, tudo que a Bíblia disser com nome, Jesus está acima disso. Você pode se colocar de pé? Vou dar uma profetada aqui. Quem entrou aqui hoje angustiado com alguma coisa? Levanta a mão aí, faz um sinal, não me deixa pregar sozinho não. A Eliane entrou com duas coisas, que ela balançou as duas, irmão. Quem entrou aqui hoje pedindo algo para Deus? Levanta a mão assim, não seja hipócrita não, você pediu algo para Deus hoje. Então deixa eu te contar um negócio. Jesus, o nome dele está acima disso aí. Aí Deus fala assim, Jesus fala assim, se você pedir ao Pai em meu nome, é porque isso está acima de tudo isso que a gente entrou aqui hoje. Não que Deus não esteja ligando para isso tudo que você está passando e que eu estou passando, não é isso. O que Ele está querendo dizer é o seguinte, fica em paz. Jesus vai dizer, Ele não se turbe, sabe, não se perturbe, não se turbe, sabe, túrbia de turbulência, não se desestabilize o seu coração. Credes em mim, credes também no meu Pai. Ele não está dizendo assim, você não precisa ficar triste não é isso não, pode entristecer, porque bem-aventurados são os que choram, porque aí vão ser consolados. Se tu não chorar, tu não é consolado. O que eu estou te lembrando nessa noite, mesmo assim, me desculpe por não ter conseguido construir um mega sermão, uma mega teologia, mas é o que eu tenho para dizer para você hoje. O nome que está acima de todo nome, que você aceitou, que você se batizou, que você se rendeu, que numa quarta-feira que tu está cansado igual a mim, com a mão suja de tinta, com cheiro de querosene, e olha que eu não trabalho com pintura, mas eu estou fedendo a thinner. Você veio aqui, é porque você acredita nisso. Irmão, dava para ficar em casa hoje, descansar, dormir mais cedo. Não faz sentido, vocês são malucos igual a mim. Você veio aqui porque você acredita nesse nome, senão tu não estava aqui. Só que eu quero te lembrar que há poder nesse nome. Eu quero te lembrar que não é só uma palavra, é uma pessoa, é uma autoridade. E te contar outra coisa, Ele decidiu morar dentro de você. Se liga nisso. A Bíblia vai dizer que Ele se fez homem, Ele se humilhou. Sendo Deus, Ele não usurpou disso. Ele serviu e Deus o exaltou. Se Jesus serviu, tu está querendo ser patrão por quê?
E eu não estou dizendo empresarialmente dizendo isso. Eu estou dizendo que está querendo ser patrão da sua vida, por quê? Não dá. Não dá para tentar controlar isso. Eu conversava com um pastor amigo essa semana, e depois que eu desliguei da ligação com ele, eu fiquei muito bravo. Virei para a Poliana e falei assim: amor, cara, Deus tem que sacudir esse cara. Porque ele virou para mim e falou assim, que tem que ser desse jeito, porque desse jeito ele consegue ter controle. Eu falei, isso não é fé, pô. Se tudo que você fizer é dentro do seu controle, então não é fé. Se tudo que você se move é porque você sabe fazer, então não é fé, pô. Para de hipocrisia. Se você está no controle, Deus ainda não se moveu. Se você ainda está no controle, o nome sobre todo nome ainda não agiu. Aí, infelizmente, sabe o que acontece? Vem a turbulência para tirar a gente do controle. Aí, meu irmão, não é legal. Não é. Porque quando ele tira o controle da mão da gente, é tipo a última pregação, eu falei de Pedro. Pedro entendeu isso. Por isso que ele pulou do barco, mesmo dentro do mato, onde ele estivesse. Quando Pedro está lá no barco e Jesus vem andando, e Pedro fala assim, se tu és Jesus mesmo, deixa eu ir contigo. No meio daquela tempestade, presta atenção no que Pedro está falando. Eu quero sair do controle do meu barco, que eu sou pescador brabo pra caramba, desde que eu nasci, eu devo pescar, e eu entendo esse mar, já passei por 50 mil tempestades, mas a única coisa que eu não tenho controle é o mar. Eu tenho controle sobre o barco, o mar não. Aí Pedro fala assim, se o Senhor é Jesus, porque ele conhecia Jesus, pastor, ele sabia que até o vento e o mar iam obedecer ele. Aí ele fala assim, se é tu mesmo, deixa eu ir contigo aí. Ele desce e sai do barco que ele tinha controle porque ele era pescador e vai andar sobre o mar, aonde quem era o controlador e quem mandava no mar era o Jesus, era o nome sobre todo nome. Então ele pensa assim, se eu for até ele não vai me deixar afundar, porque quem controla esse lado de fora do barco é ele. É o nome sobre todo nome. E aqueles perturbados, depois de ver um monte de milagre, da outra vez que Jesus está dormindo na proa do barco, e o barco está quase vindo a pique, e eles acordam Jesus desesperado, eles esqueceram do nome que estava sobre todo nome. É o que eu estou te falando. Acordar Jesus para acalmar o mar é acreditar na palavra. Olhar para Jesus e falar assim, conjecturando, tá, irmãos? Olhar para Jesus e falar assim, mar, em nome de Jesus, acalma-te, é fé, pô. Só que o desespero deles vendo Jesus ter feito tudo que Jesus já tinha feito, acordar Jesus levantar e falar assim, acalma-te, pum. Ainda fica um idiota olhando a cara do outro e fala assim, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse cara? É Jesus, é o nome sobre todo nome. E Pedro sabia disso, por isso que ele pula do barco. Então entenda, não era sobre quem Jesus era somente fisicamente, a autoridade que Jesus tinha era muito além disso. Jesus fala assim, acalma-te. Irmãos, uma vez eu estava de escuna, não sei se o Jorjão estava, a gente inventou de pescar de escuna, e bateu, lembra, Jorjão? Irmão, bateu um vento, eu já li essa passagem 50 vezes, eu não falei pro barco acalmar nada, eu estava desesperado, o barqueiro doido, e ele levou a gente para trás de uma ilha, que aí o vento não batia. Irmãos, eu vomitei até o que não tinha comido. A gente é frouxo, a gente quando a tempestade bate, a gente esquece. O discípulo esqueceu, eu não vou esquecer. Então hoje eu vim aqui só para lembrar você, o nome sobre todo nome se faz presente na sua vida. Volte à esperança nessa noite em nome de Jesus. Acrescente na sua fé nessa noite em nome de Jesus. Desde que o nome do Pai seja glorificado, desde que você guarde os seus mandamentos, desde que você cumpra a palavra dEle, o nome sobre todo nome está sobre a sua vida. E tudo que você pedir em nome dEle, o Pai vai fazer. Tudo. Cara, sinceramente eu não entendo Jesus às vezes. Ele fala assim, tudo, pastor Jesus. Tudo que você pedir em meu nome. Aí depois ele fala assim, se você guardar meu mandamento. Então assim, é meio condicional, né? Mas é tudo.
E o cara que está falando isso para você aqui hoje não é perfeito, tem os meus conflitos, tem as minhas dúvidas, tem os meus problemas, tem os meus momentos de querer matar todo mundo que está perto de mim. A vida real é diferente. Ele deixou a palavra dele, não dá nem para levantar a Bíblia, mas deixou a palavra dele. É para você entender e acrescentar no seu coração, mas Ele chamou você para viver a vida real com Ele. Não é somente para você ler a palavra como se fosse uma história de romance. Ele chamou você para ter intimidade com você, para ter experiências com você. Eu tenho amigos que são formados em teologia. Irmãos, os caras são brabos, inteligentes pra caramba. Sabe onde eles chegaram? Lugar nenhum. É aquele tipo de gente que se tu falar assim, não, porque Jesus no grego, no hebraico, no aramaico, no chinês e mandarim significa isso. Porque Jesus, se você pegar a palavra, dividir por 2, significa o tetragrama da trindade. Aí Jesus chamou o pescador, falou assim, vem cá, se eu chamar um muito inteligente vai dar ruim. Vem cá, pescador, eu sei que você vai pular do barco e vai vir andando, você vai vir nadando, você vai acreditar. Através de você eu vou edificar a minha igreja, eu vou fazer, você vai pastorear o meu discípulo, porque se fosse sobre o que a pessoa sabia, a promessa de apacentar as ovelhas não era sobre Pedro, era sobre Paulo. E Paulo foi chamado para instruir e consolidar. E Pedro, perturbado da cabeça do jeito que era, matuto do jeito que era, foi chamado para apacentar. Então a lógica de Deus não é a lógica humana. Feche seus olhos, eu queria orar com você rapidinho, já deu a hora. Deus, nos perdoa, Pai. Me perdoa, Senhor, pela minha ignorância, pela minha falta de fé. Me perdoa, Senhor, pelas vezes me deixar levar pelas circunstâncias, pelo cansaço, pela vida, e não buscar o Teu nome como eu deveria. Eu não buscar a minha intimidade com o Senhor da forma que deveria ser buscada. Mas nessa noite, Deus, eu te peço uma coisa, o meu coração e o coração dos meus irmãos aqui. Aumenta em nós o desejo de te conhecer. Alimenta em nós, gera em nós a fome pela tua presença, pela tua palavra. Nos leva a um nível de intimidade mais profunda. Nos ensina a pularmos do barco, a nadarmos contigo nas águas, assim como o Senhor levou o teu profeta ali, a águas que vão dar, sabe, no nosso tornozelo, águas que vão chegar à nossa cintura até nos submergir, e ali a gente perde o controle e entende que é o Senhor, mas nos leva a isso, Pai, em amor, como o Senhor sempre fez. Nos ensina a te amar acima de todas as coisas, nos ensina a entender que cada passo que nós damos é para o nome do Pai ser glorificado. Deus, as pessoas que entraram aqui e externaram que estão angustiadas com alguma coisa, as pessoas que entraram aqui e pediram algo ao Senhor, Deus, eu entrego essa angústia e essas petições em Tuas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu entrego cada pessoa que entrou aqui com o seu sacrifício pessoal. Para alguns mais difícil, para outros menos, mas não desmerecendo o sacrifício de cada um. Cada um dê conforme a sua porção. Então, nessa noite, Deus, derrame sobre cada um aqui a sua porção. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, aqueles que precisam de cura, nós queremos profetizar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor, mesmo nós sendo quem nós somos, o Senhor se faz presente em nós. O Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa, o Senhor continua nos amando, mesmo sem merecermos. Pedimos perdão por aquilo que nós pensamos e fizemos que não agrada o Senhor. E que Teu Espírito a cada dia nos cobre mais, nos leve mais à Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao nome, que é sobre todo nome? Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado por ter ficado aí.